Eu vou apresentar hoje a disciplina para vocês, é Seminários Clínicos, a Análise Junguiana, Teoria e Prática. Não é? Isso aqui seria a primeira disciplina prática do curso, para a gente entender o que é a análise junguiana. E agora aqui, como é diferente da outra, eu não vou entrar em questões filosóficas, nem em comparações, nada, eu vou dar o que é. Então, Jung ele propõe o seu modelo de psicoterapia nesta obra, naquela obra que eu citei, que eu mostrei aqui, a prática da psicoterapia. Então, na prática da psicoterapia, que eu já mostrei aqui, ele apresenta o seu modelo de psicoterapia, não é? Bom, eu tenho aqui também comigo, né, esta obra aqui, que depois eu posto para vocês, peço para Simone postar, e também vocês vão receber até a próxima semana, na sexta-feira, sábado, vão receber já também o programa do curso. Esta obra aqui, que é a obra que são duas obras que eu vou usar como referência, além da obra do Jung, né? É esta aqui, é em inglês. Para quem quiser se aprofundar na psicoterapia junguiana, é Self-Agency in Psychotherapy. Eu sugiro, é uma obra que vale a pena. Por quê? Porque ela faz um diálogo Jung e a neurociência, da Jay Knox. Né? Então, nós vamos trabalhar textos desta obra que eu traduzi, né? Inclusive já estão todos em slide também. Né? E Change Mind Therapy, que é da Margaret Wilson, também faz o diálogo da psicoterapia junguiana com as descobertas da neurociência. Né? São textos fascinantes, maravilhosos, vocês vão receber depois pelo menos a referência bibliográfica e os slides que nós vamos usar aqui. Então, eu vou usar essas três obras como referência para ter uma noção do que é a análise junguiana. Aí, dentro dessa perspectiva, né, nós vamos estudar aqui nessa cadeira o enquadre, que, na verdade, é o contrato terapeuta-paciente, que ele pode ser feito de uma forma muito subjetiva, mas tem terapeutas que fazem de uma forma objetiva. Jung era objetivo, eu já sou mais subjetivo, mas a gente vai estabelecendo um contrato de trabalho e com o paciente, não é? Que eu vou hoje, pelo menos, eu falo sobre isso com vocês. A anamnese, que isso aqui tem várias formas de se fazer. Algumas pessoas gostam de seguir aquele roteiro, né, que tem. Aí eu sugiro vocês pesquisarem na internet o roteiro de anamnese em psicologia clínica. Tanto faz a psicanálise, como Jung, como a neurociência, como o TCC, o roteiro é o mesmo. Eu não uso mais. Eu confesso para vocês que no início eu usava, mas eu não uso mais porque você pode fazer a anamnese nas primeiras 4 sessões, não é? E eu prefiro fazer assim, e também o diagnóstico, né? O processo diagnóstico, que em Jung ele jamais é fechado. Essa é uma das grandes diferenças do Jung para outras correntes, porque os psicoterapeutas sempre trabalham com diagnóstico fechado, não é? Alguns até aplicam uma bateria de teste, de exame, enfim, para chegar e dizer, você tem transtorno bipolar, você tem transtorno de pânico, você tem isso. Não. E Jung achava que isso era irrelevante, porque não importava o que a pessoa tinha, desde que ela fosse capaz de conviver bem com o que ela tivesse. E também ele achava que a psique está em constante mutação. Então, o que está presente hoje não está presente amanhã, e uma das coisas que vai aparecer aqui da relação desta perspectiva do Jung numa dessas obras, eu acho que é da Wilson, da Margaret Wilson,
é exatamente que Jung já tinha intuído a neuroplasticidade do cérebro. Então, por isso que ele não trabalhava com a ideia do diagnóstico fechado. Porque ele dizia assim, a mente está se apresentando daquela forma, não significa que ela é daquela forma, pode até ser. E aí nós vamos ver aqui, com o tempo, que eu já atendi pessoas que trouxeram um diagnóstico fechado e depois se verificou que não era nada daquilo. Não é? Então, na verdade, aquele diagnóstico estava certo ou estava errado? Não, estava certo. A questão é que a própria, que é o que as duas obras aqui traz, né? E elas pesquisaram. Essas obras são fascinantes, porque na pesquisa que elas fazem, elas, por exemplo, tiram a neuroimagem do sujeito traumatizado. E aí tem lá as alterações do eixo HPA. 2 anos depois, tira a mesma neuroimagem, com uma psicoterapia bem-sucedida, o eixo HPA voltou ao seu tamanho e à sua estrutura normal. Então, eu acho que ele estava certo em dizer não aceite o diagnóstico tal como ele está posto, como uma definitivo, como uma predestinação, né? Aí nós vamos pensar no encontro analítico. Aí amanhã eu já vou mandar para vocês esse texto, é o Rosarium Philosophorum. Esse texto é um texto que tem numa das obras do Jung, mas eu tenho certeza que eu peguei esse texto e trabalhei numa obra minha, só me falta localizar para mandar para vocês, que na verdade é a base da compreensão do Jung do encontro analítico, que é a relação amorosa, né? Curiosamente, é um texto muito bonito, um texto, o próprio nome já indica, é um texto alquímico, não é? Que fala de como um encontro amoroso ele pode ser transformador tanto para mais quanto para menos. Então, essa é a tese do texto dele. Que no, e, na verdade, depois do Jung, o que a gente verifica é assim, no encontro, o encontro em si é transformador. Então, às vezes você atende alguém que vem 4 vezes, vem 8 vezes, vem 10 vezes e para. E alguém vem 10 anos e para. Não subestime os 4 encontros daquele que veio 4 vezes, é o que Jung fala. Por quê? Pode ter sido muito mais transformador do que aquele que ficou 10 anos. Não é? Então, não dá para mensurar o poder do encontro. Agora, também para o positivo e para o negativo. Aí, dentro do Rosário Filosofórum, nós vamos entender a contratransferência, a transferência e a contratransferência. Que a gente já sabe o que é isso, com certeza, vocês já ouviram falar nisso, mas dentro da perspectiva junguiana, a, a forma de lidar com a transferência é diferente da forma como outras correntes lidam, né? Então, nós vamos compreender a transferência. E aí, eu vou apresentar para vocês, no estudo da transferência e da contratransferência, o trabalho dessas duas autoras aqui, porque é o que eu traduzi. É o que eu traduzi. Eu traduzi exatamente o aspecto da transferência e da contratransferência e traduzi também como isso pode ser um poderoso instrumento da análise ou também pode ser uma poderosa ferramenta de negativa também, não é? Então, o lugar da transferência e depois a gente já sabe o que é a contratransferência, a gente vai voltar nisso detalhadamente, mas aqui é onde tem uma diferença significativa e eu posso assegurar para vocês que hoje as interpretações mais consistentes que eu faço a partir da interpretação da minha contratransferência e não da transferência.
A questão é, para Jung, né, ele dizia que se A assente, né, se assente, B sente, se B sente, assente. Em alguém que está em uma profunda interação, um profundo relacionamento, que é o que acontece na psicoterapia. Então, se eu fiz análise, se eu sou capaz de separar o que é meu do que é dele, eu posso muitas vezes interpretar o que está acontecendo a partir do sentimento que aquela pessoa me traz. É meio doido, né? Não é bem interpretar, não é uma interpretação verbal, ela é não verbal, né? Posso fazer uma pergunta, mestre? Claro, Aqui você está falando da interpretação do sintoma. do sintoma a partir do que o analista sente. E quais seriam as outras formas de interpretação do sintoma que não essa? A verbal, aqui o paciente traz, só, verbaliza. Entendi. Eu Através posso, da associação é, livre, você chega a algumas conclusões. Mas aí pode falar. eu posso me fixar na associação livre, mas eu posso simplesmente me abstrair da escuta verbal, estando conectado com a pessoa e escutar, por exemplo, a sensação que ela produz em mim. É extremamente subjetivo, a É, associação livre também é, né? é. E tem a ver com o lance da energia que é muito presente na psicanálise do Jung, né? É. Eu ia perguntar como se faz isso, né? Olha, é, é um treinamento, né? Por isso que é um treinamento que é assim, a primeira coisa que eu vou colocar novamente é preciso que você se conheça um pouco, porque se você se conhece um pouco, vamos lá, você está lá. Aí você. Eu já fiz isso algumas vezes, por exemplo, uma pessoa tem um homem falando e eu sinto aqui que aquele homem que está falando tem uma alma feminina. É como se uma mulher estivesse falando comigo. Ah, Está entendendo? Ou tem uma mulher de 40 anos, mas a sensação que ela me passa é de uma menina de 12. Acho que na vida cotidiana vocês já verificaram isso, não já? você está falando de intuição. De intuição. Mas é uma intuição com base na contratransferência. E Tá. aí, como a gente vai ver aqui, a gente nunca afirma nada. Não é assim, você. Não. Mas você pode. Olha, me pareceu que, enquanto você falava, a sensação que eu tive era de uma menina de 12 a 14 anos. Geralmente, quando eu já fiz isso, a pessoa regala os olhos e fala assim: como é que você sabe? Eu escondi tão bem durante a vida, não é? Não é um saber verbal, é um saber não verbal, né? Eu suspeito, né, que para fazer isso você precisa ter uma grande sensibilidade, né? Você precisa ser um cara. Grande sensibilidade. E eu volto a dizer, talvez a base seja autoconhecimento. Tá, Que nós vamos ver aqui que o risco disso daqui são as projeções. sim. Né? O risco, É isso que eu ia comentar com você. mas nós vamos ver isso, vai vir aqui na frente. Né? O diálogo analítico, a comunicação não violenta. Então, dentro da Só forma. uma pergunta. Fala, Posso fazer uma fala. pergunta? Pode? Por exemplo, se você, no caso, você falou, eu te vejo como uma pessoa de 14 anos, até aí Me não é uma coisa pareceu, eu me imagino. pareceu. Não é muito Isso. constrangedor, mas se for uma coisa mais, assim, delicada, né, constrangedora, né, enfim. Os Tem que falar. constrangedores, tipo, não.
Quando é muito constrangedor, eu fico no mais absoluto silêncio. E, às vezes, eu espero muito tempo. Eu atendi um paciente, há muito tempo atrás, que ele era narcisista. Mas ele era muito deprimido. Então, era um jovem, lá no Rio de Janeiro, né? Um jovem negro, deprimido. E ele ficou muito patente que ele era narcisista. Aí ele saiu da depressão. Ele vivia uma solidão profunda, não conseguia estabelecer relacionamento com ninguém. Já tinha feito tudo que é plástica que você pode imaginar. Ele tinha condição, então ele fez tudo. Olho, nariz, boca, bíceps, peito, tudo, peitoral, tudo. E nos primeiros meses eu descobri que ele era narcisista. Mas ele não me procurou com essa queixa, ele me procurou por estar deprimido. Ele saiu da depressão, parou a análise, e aí um dia ele marcou para voltar, e voltou, e sentou e falou: eu fiz uma descoberta eletrizante, avassaladora. Eu falei: qual foi? Eu sou narcisista. Aí ele falou: e você sabia? Eu falei: sabia. Mas por que você não me falou? Porque eu não podia. Então, aqui, a gente vai trabalhar com a ideia do tempo, do diálogo analítico, que é baseado na comunicação não violenta. E, é claro, eu vou sugerir obras, textos, enfim, não é? Sobre comunicação não violenta. A melhor obra que tem é o Manual de Persuasão do FBA, que é um manual, um livrinho de umas 150 páginas, que eles usam lá no treinamento dos agentes do FBA para conversar com assaltante, terrorista, gente que está para matar alguém, e ele precisa se conectar e fazer uma comunicação não violenta para desarmar a violência, né? Então, a gente tem que comunicar, mas a nossa comunicação sempre terá que ser não violenta, quando a gente tiver que comunicar. E aí entra a questão do tempo, né? Do tempo, o tempo na análise, que tempo é esse, nós vamos ver também. E eu tenho, inclusive, textos meus publicados sobre isso, e tem também do Stern, que é o tempo presente, e o tempo da comunicação, porque é preciso saber qual é o tempo da comunicação. E, segundo Jung, o tempo da comunicação é aquele em que o sujeito está muito próximo da descoberta. Dele descobrir os seus problemas, seus sintomas, suas dificuldades. E aí, o que você pode fazer é ajudar, né? Nós vamos ver isso depois. E, dentro das técnicas do Jung, nós vamos ver todas as fases, faltou aqui, todas as fases da psicoterapia junguiana. Nós vamos ver as técnicas não verbais, como trabalhando com a imaginação ativa, né? As técnicas não verbais e o lugar da arte na psicoterapia. Então, esse vai ser este curso vamos dizer assim, de uma introdução ao modelo de análise junguiano, muito mais na prática, porque eu vou trazer muito mais aplicação prática disso, e vou me deter longamente na transferência e na contra-transferência, e vocês terão depois uma outra cadeira que vai trabalhar com técnicas não verbais na ressignificação de traumas dentro do Jung. Então, alguma pergunta até aqui? Eu não coloquei mais coisa, porque eu acho que isso aí já é bem denso, né? É bem denso. Então, vamos pensar no tempo que nós temos
pensar no enquadre, né? O enquadre. Eu acho que a primeira... Aí, o que eu vou ensinar para vocês, modéstia à parte, não é teoria. Eu vou ensinar aquilo que eu faço e, com certeza, a partir de toda a leitura que eu fiz e toda a prática que eu tenho até hoje, não é? O primeiro ponto, e aí eu posso, o que eu vou citar aqui, sempre eu vou citar os aspectos positivos e negativos, né? O primeiro ponto que você tem que considerar é o primeiro contato. Então, eu lembro que quando eu era jovem, uma mãe, né, chegou para mim e falou assim, eles já chamaram a gente de doutor naquela época, doutor Maspoli, ela marcou comigo, foi lá no consultório, falou, doutor Maspoli, por que o meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho? Ela foi falando no filhinho, o filhinho, o filhinho, o filhinho, que eu pensei que era um garoto, um jovem, né, adolescente ou jovem adulto. E aí ela falou, o senhor marca uma sessão para ele? Eu falei, marco. Aí, sabe, na saída até a porta, sabe quando aquele clique? Aí deu aquele clique e eu perguntei, mas qual é a idade do seu filhinho? Ah, doutor Márcio, ele tem 39 anos. Falei, então, eu só poderia atender o seu filhinho se ele ligar para mim. Se ele não ligar, eu não posso. Gente, eu já quebrei essa regra, nunca funcionou. Você sabe o que acontece? Frequentemente aqui, mas frequentemente, a mulher dá um checkmate no marido, né? E hoje as pessoas que me procuram são pessoas de alto poder aquisitivo, mas também isso não importa. Isso acontecia com pessoas de baixa renda também. Dá um checkmate nele. Ou você procura um terapeuta, ou eu me separo, né? Me divorcio. Ou você vai embora, ou eu vou ver minha vida, aquelas coisas que vocês conhecem. E aí, o cara, não, se eu achar uma pessoa confiável, eu vou. E a mulher começa a procurar, e aí algumas ligam para mim. E aí insiste, 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 insiste. E eu falo, pede para ele me ligar. E aí elas falam, mas ele é muito ocupado, ele é um grande empresário, ele não sei o quê, ele viaja muito, ele está na ponte aérea, ele está não sei aonde, não sei o quê e tal. Eu falei, então, eu vou marcar. O que vocês acham? Isso funciona? Não. Eu já fiz como teste, nunca funcionou, jamais. Bom, a gente aceita que a mãe marque ou o responsável marque para crianças e adolescentes. E é o comportamento padrão é que a criança e o adolescente marquem. A criança, Melhor, não, que adolescente. a mãe, desculpe, que a mãe, ó, o meu inconsciente, né? Eu aqui fiz um ato falho, segundo o velho Freud. O padrão é que crianças e adolescentes, a mãe marque. Adulto, quem tem que marcar é ele. E este primeiro contato com você é muito importante. É tanto que, quando me mandam mensagem, em vez de, eu falo para ele ou para ela, olha, vamos marcar uma conversa para a gente se conhecer antes da gente marcar qualquer coisa. E hoje isso também tem uma questão muito séria hoje, que é a questão até da segurança do analista, porque o analista é uma figura pública, não é? Então, se você puder fazer, eu faço sempre presencial, mas se você puder fazer online, faz para conhecer, não é? Quem indicou e o que quer. E aí você marca a sua sessão. Isto é muito importante. E, com certeza, esta conversa eu não cobro de ninguém. Segundo ponto, no enquadre, não é?
Qual é a queixa? Que é o que ele traz ali. Tá, ele está falando tal, 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 tal. E, no início, a gente fica muito impressionado com as queixas da pessoa. Mas, pasmem, as queixas não são os problemas reais. As queixas, na verdade, é a forma como elas escondem os problemas. E aí, literalmente, as pessoas falam, e falam muito, para não dizer nada. E, além da queixa, que a gente anota, não é? Tudo isso a gente anota. Qual é a queixa principal? A minha queixa principal é que... Isso foi minha primeira paciente. Minha queixa principal é que meu marido é alcoólatra. Ele é alcoólatra, ele quebra tudo, ele bate. Estou casado com ele há 30 anos. Minha vida é um horror, é um sofrimento. Enfim. E, naturalmente, as pessoas deslocam todo o foco para esta narrativa e não percebem a mulher que está atrás da narrativa. Então, geralmente, a queixa que ela traz não é o problema. Quando eu era estagiário, a minha supervisora, Vera Borges, ela falou assim, olha, Máspoli, pensa num copo de cerveja, a queixa é só espuma. E, naquele momento, aquilo não fazia nenhum sentido para mim. Porque eu tinha sido treinado dentro de uma outra formação de ouvir a queixa e atender a queixa. Não é? E, às vezes, a questão é outra. Sobre a queixa, um caso muito interessante que eu atendi, né, há muito tempo, é de uma mulher que marcou uma entrevista comigo e chegou no consultório e falou, eu já passei, eu fui encaminhada por uma clínica de emagrecimento e eu estou aqui porque eu quero emagrecer 12 quilos. E eu ri, e eu sou brincalhão em todo lugar, e na clínica também. Eu falei, mas eu não sou a pessoa mais indicada para te atender, porque eu estou querendo emagrecer 10 faz anos e eu não consigo. Como é que você chegou até a mim? Não, porque disseram que você que vai resolver. Eu falei, então, eu vou anotar aqui, queixa principal, emagrecer 12 quilos, mas eu queria te conhecer melhor. Como é que você chegou até aqui? Ela tinha passado por 3 coaches de emagrecimento. E pessoas bem situadas nesse campo lá do coach e tal. E aí, eu pensei na primeira sessão, falei, isso é a queixa, isso não é o problema. Na sessão seguinte, na seguinte, ela falou, doutor, há muitos anos eu sofro da síndrome do pânico. Mas eu não posso falar isso para ninguém, porque eu sou dono de uma grande empresa com muitas subsidiárias, e aí, imagina uma empresária que sofre da síndrome do pânico. Aí, na hora, eu pensei, este é o problema. E aí falei para ela, vamos fazer um acordo para a gente continuar o trabalho e conseguir algum resultado. Ela falou, vamos. Então, eu proponho que a gente trate primeiro da síndrome do pânico. E depois a gente trata dessa questão do emagrecimento. 2 anos depois, ela resolveu a síndrome do pânico e mais um ano ela emagreceu naturalmente 15 quilos. E já faz muitos anos e ela está magra até hoje. Se eu tivesse ficado impressionado com a queixa, eu não chegaria até ela. Eu iria
Não, ela quer emagrecer, então o que a gente pode fazer para emagrecer, né? Não é minha área de emagrecimento. E aí, nós vamos aqui no enquadre anotar a queixa, que é objetiva, mas tem, além do objetivo, eu vou falar aqui para o Alex, tem também o subjetivo, que é, além da queixa, qual é o pedido que ele ou ela me fazem. E aí, novamente, que eu vou provocar vocês muito nesse curso sobre o não verbal, tá? Que é a atualização do Jung, que foi ele que levantou a questão, e hoje é muito mais a atualização dele, é o não verbal. E muitas vezes o pedido é não verbal. A queixa é verbal, o pedido é não verbal. Mas às vezes o pedido é verbalizado depois de algum tempo. Aqui no enquadre, a gente anota a queixa, tenta observar o pedido, não é? E estabelece, então, o contrato de trabalho com a pessoa. Aqui, geralmente, eu vou estabelecer um horário de comum acordo, e esse horário não pode mudar facilmente. A gente só muda se for realmente importante para aquela pessoa naquele dia, porque pessoas que têm problemas psicológicos ou transtornos mentais de qualquer natureza, elas têm um sério problema na relação com o tempo e, pasmem, com o espaço. Então, se eu manter um tempo estruturado e um espaço estruturado, isso já é uma forma de trabalhar com a psique desse sujeito que está sem referência de tempo e de espaço. Isso faz sentido? Sim. O que vocês acham? Sim, muito. Oi? Muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. Então, essas coisas elas não são aleatórias, não é? Então, por que determinados modelos de aconselhamento não funcionam? E eu não vou entrar aqui em detalhes quais. Por quê? Porque o conselheiro está lá à disposição da pessoa. Então, a pessoa vai se utilizar dele na hora que ela quiser, quando ela quiser. Então, ele passa a fazer parte do mundo conturbado dela, ele não fica fora, né? Então, assim, aonde nós vamos trabalhar? Na sala tal? Hoje é online, eu não vejo a hora de voltar presencial, né? Por sinal, a sala está quase pronta, a Alex foi lá visitou essa semana lá, acho que foi segunda-feira, né, Alex? Foi ontem. Foi. Nossa, deve ser sensacional o aula ali. Fica todo mundo na frente de todo mundo, assim, né? É uma sala futurista. É muito legal. É uma sala futurista, uma sala bem diferente das salas que vocês conhecem. Uma sala em U. Então, você senta, pode dialogar com todo mundo o tempo todo. Então, assim, já já a gente vai para lá. Mas olha só, Mestre, se é lá, é lá. Se é no consultório... Oi? o senhor citou um aspecto aí da análise. Quando o senhor fala do não verbal, o senhor pontuou agora há pouco, isso está nessa obra que o senhor indicou para a gente, O Silêncio na Psicanálise? Tá, Essa aqui? aí tá, com Tá. certeza, isso tá aí, porque eu não vou entrar nisso agora, depois eu vou reformular o programa, mas eu vou incluir o silêncio, tá bom? Eu vou incluir o silêncio, que é fundamental. Depois eu vou reformular e incluir. Então, aqui, o enquadre. Aonde e quando? Ponto. Para mudar, precisa ter uma boa justificativa. Mudei de horário no trabalho. Tudo bem.
Mesmo assim, eu falo, ó, eu vou pensar a respeito, na sessão seguinte a gente conversa. Tá bom. Por quê? Porque não pode ser dessa forma, porque, por exemplo, a gente vai ver depois, determinados quadros de transtorno desorganizam totalmente a relação com o tempo e espaço com o outro e tudo, e você tem que começar a organizar isso desde a base ali do contrato. Então, o tempo. O tempo de trabalho, que é de 45 minutos. Eu acho que na internet não pode ser mais do que 45 minutos. É muito cansativo para a pessoa e para você. No ambiente presencial, 50 minutos. Bom, mas quando é uma situação crítica, a pessoa está em crise, esse tempo pode ser elástico. Eu já atendi até 2 horas a mesma pessoa e suspendi a sessão seguinte diante de um evento traumático. Mas isso é exceção, não é? Bom, e se a pessoa não quer parar? Aí eu paro, quando chega naqueles 50 minutos, eu já vou, eu falo, olha, tá, e hoje eu nem uso mais relógio, porque eu tenho isso também, ficou já condicionado a minha mente, eu sei exatamente quando passo o tempo. E aí, quando vai chegando perto de 50 minutos, eu pego um aspecto da narrativa dela, ou então coloco uma questão, falando, essa questão vai ficar para a gente trabalhar na próxima sessão. A gente vai parar hoje aqui e trabalha na próxima sessão. Porque o seu tempo não pode ser desorganizado para organizar o dela. Também explico como vai funcionar. Né? Que muitos terapeutas não fazem isso. E isso é muito prejudicial ao paciente. Por quê? Porque ele não sabe. Se ele nunca foi, ele não sabe. Ele senta e fala, e aí, doutor? E aí, me pergunta. O que é que o senhor quer me perguntar? O que é que o senhor quer saber? Você me pergunta e eu respondo. Fala. E aí, doutor, vai ficar quieto, em silêncio? Não, aí, aqui você vai sentar, vai falar o que quiser, como quiser, quando quiser, o que se sentir confortável para falar. E aí, eu geralmente coloco no enquadre, olha, eu realmente, que aí a gente já está saindo do enquadre para a anamnese, mas já está no fim da aula, a tua história de vida, eu quero saber, não é? E aqui eu não vou tratar hoje também, mas aqui no enquadre que está lá na frente a questão do dinheiro. Que é outra coisa que eu já testei. E testei durante 30 anos. Durante 30 anos eu atendi de graça em comunidades religiosas presbiterianas. Funciona? Não. Não funciona. Não funciona por quê? Porque, com o tempo, a pessoa começa a sentir que ela está incomodando, roubando o seu tempo, atrapalhando, e você termina fazendo parte do problema dela, em vez de ser a solução. A melhor sessão é aquela que a pessoa te paga e fala muito obrigado, e você fala de nada. É de nada mesmo. Eu costumo brincar e digo que a diferença disso aqui para aconselhamento religioso é que nas religiões eles pagam a culpa com vários tipos de penitência. Aqui paga em dinheiro. E faz parte do processo. Mas a gente vai ver isso com o texto depois, tá? Não é só dentro da minha cabeça, claro, né? Então, o tempo, o lugar, a duração, o ritmo vai ser uma vez por semana, vai ser 2 vezes, em situações de crise pode ser 2 vezes por semana. Hoje é muito raro, porque hoje tempo e dinheiro são muito caros, muito preciosos. E na primeira sessão, eu digo, olha, você quer perguntar alguma coisa, né? Enfim, e aí, às vezes, eles fazem até perguntas pessoais, e eu respondo.
Na primeira sessão, o que ele perguntar, eu respondo. Tranquilo. Mas só na primeira sessão. Depois o pessoal desaparece, né? Minhas histórias, minha vida, o que eu sou, o que eu faço, tem nada a ver mais. Mas às vezes eles perguntam coisas pessoais, né? E aí fechou o enquadro, estabeleceu o horário e tal, o valor. O valor, como eu optei por fazer aquela sessão de quebra-gelo, naquela sessão eu não estabeleço o valor, também não cobro. Se eu e a pessoa caminharmos para um atendimento, aí na segunda sessão a gente negocia o valor. Bom, eu paro aqui porque acho que foi rápido isso aqui, hein? Passa rápido esse tempo. Eu acho bem rápido também. Tem algumas perguntas, mestre, não sei se eu Pode posso fazer fazer. agora. Pode fazer. Olha só, né? Interessante. Hoje eu tive uma aula de psicopatologia e é uma disciplina lá da faculdade de um ponto de vista bastante médico mesmo, psiquiátrico, baseado Isso. no CID, no É. DSM, etc. Né? E ali a professora apresentou nas entrevistas iniciais com o paciente e todo o trabalho de levantamento de dados para conseguirmos fazer um diagnóstico assertivo baseado nos sintomas. E aí tem uma centena, e eu não estou exagerando, de possíveis alterações nas funções psicológicas do paciente que a gente deve se atentar para enquadrar ele em um determinado grupo, o espectro né, nosológico, lá, aquela coisa toda. Aí uma pergunta que eu fiz para ela, eu falei, professora, a psicanálise, como é que isso é feito na clínica? Porque a psicanálise não tem esse enquadramento no DSM, na CID, numa doença psiquiátrica. Até a noção de doença é diferente na psicanálise e da psiquiatria. E aí a pergunta que eu tive, e aí ela me respondeu, ela falou, de fato, a psicanálise ela tem outra abordagem, né? Alguns psicanalistas seguem, né, enquadram seus pacientes dentro lá das classificações nosológicas psiquiátricas, outros não, mas o fato é que aqui a gente está tratando mais do ponto de vista ali do SUS, do atendimento do SUS, das redes de saúde, o paciente chega lá, num CAPS, por exemplo, eu tenho que enquadrar ele, etc. Aí a pergunta que eu te faço, Mastro, é o seguinte, se o objetivo nosso aqui na psicanálise junguiana não é esse enquadramento necessariamente, qual que é o objetivo da terapia nesse sentido? Porque o paciente vai chegar com uma queixa daquilo que ele sabe, né? Uma depressão, uma queixa de alguma alteração das funções, mas para o analista, o que ele quer? Qual que é o objetivo dele nesse sentido? Né? Muito bem colocada a sua pergunta, Alex. Inclusive, no curso, se você voltar lá, tem 2 psicopatologias lá. Você vai ver muita coisa de novo, que é a geral e a especial, né? Na verdade, a gente vai resumir aqui as neuroses e as psicoses. Mas a diferença é que a gente faz o diagnóstico, no caso do freudiano, ele faz o diagnóstico e ele enquadra o diagnóstico como verdade. No caso do junguiano, a gente faz o diagnóstico como analista, mas não comunica ao paciente e deixa sobre a mesa. Vamos ver se é isso mesmo. Mas o diagnóstico é o mesmo. Então, eu posso me valer de algumas classificações psiquiátricas. Precisa, o tempo todo. Eu fui professor de psicopatologia há 10 anos
4 no IBMR no Rio, na Faculdade de Psicologia, e 6 aqui na Faculdade de Psicologia do Mackenzie. Eu me valho da psicopatologia mais do que tudo, especialmente nas minhas pesquisas e nas minhas observações. Eu só não acho relevante comunicar isso ao paciente. Mas aí não tem a questão da psicoeducação do paciente, dele saber lidar com aqueles sintomas daquela patologia? Sim, mas aí a gente vai entrar naquilo que está aqui. Ó. Quer ver? Ó. Aqui, ó. O tempo na análise e o tempo da comunicação. Ah, ok. A diferença é que o psiquiatra comunica na primeira sessão. Você sofre transtorno bipolar. Sim. A gente espera o paciente, a partir do trabalho que é feito, pouco a pouco tome consciência disso. Eu suspeito que é porque não adianta só você explicar para ele que deve construir essa conclusão dentro dele mesmo, né? Isso que é terapia. Sim, até para aderir ao tratamento, não é? Até para ele aderir ao tratamento medicamentoso, em alguns casos, não é? E à própria psicoterapia, porque, doutor... e sem contar que, muitas vezes, esse diagnóstico o paciente já traz, porque ele leu o Dr. Google, então ele já sabe tudo que ele sente, né? Ou leu mesmo, ou o psiquiatra já deu. Mas tão, vamos dizer assim, eu só dou um diagnóstico quando a pessoa precisa para usar em algum processo, alguma coisa pessoal dela. Mas eu jamais escrevo isso para ninguém, né? Até porque tem um aspecto legal de alguém usar isso contra ela. E inúmeras vezes eu já me vi nessa situação. Vocês terem uma ideia disso? Uma procuradora que eu atendia o marido queria o diagnóstico do marido e eu não dei, e ela me ameaçou de entrar no Conselho Federal de Medicina. E eu falei para ela, pode entrar, não tem nenhum problema. Então, a questão de como lidar com o diagnóstico tem muito a ver com o que eu falei do tempo e da comunicação não violenta. Vamos lá, o sujeito está lá para tratar da depressão. Ele termina muito bem e vai embora. Eu sei, durante o processo, que ele é narcisista. Aí eu vou dizer para ele, tu é narcisista, tu tem que tratar disso. Não. Está entendendo? Porque tem o time da comunicação. A não ser que o sujeito chegue e diga, doutor, eu estou aqui para saber o que eu tenho. Aí você quer isso que eu ia te saber? perguntar. Isso. Isso vai variar de paciente para paciente, esse tempo, esse time. Claro, mas eu quero saber porque o psiquiatra disse que é isso. Aí, tá bom. Nós vamos fazer um diagnóstico em 8 sessões, e aí eu vou te dizer, e eu vou me focar mesmo. O que é que o psiquiatra falou? Falou que eu tenho síndrome, vamos lá, sou narcisista, tenho transtorno de personalidade dissociativa. Então, vou verificar se é. Agora, o que a gente observa é que, muitas vezes, o diagnóstico psiquiátrico ele é precipitado. Muitas vezes. Porque não é feito em 8 sessões. É feito em 30 minutos. Agora, deixa eu me aprofundar um pouco mais. Baseado nisso, Sim. O que eu, como analista, quero com aquele paciente? Sim. Porque eu sei o que o psiquiatra quer. O psiquiatra é uma visão médica de eliminação de doença, certo? Eu já sei que não é isso para a gente, mas eu queria que você construísse esse objetivo. O que eu quero com o paciente que não é só a eliminação da doença? Tem vários níveis, não é, de busca de pessoas. Por exemplo, tem pessoas que buscam tem pessoas que buscam. Quem mais busca a psicoterapia hoje é pessoas que têm problemas, dores que latejam e eles querem
espremer o tumor. E aí o conceito é de psicoterapia breve e focada, né? Bom, você tem síndrome do pânico, e isso é comum eu escutar. Eu tenho síndrome do pânico, eu sou executivo, eu curo isso, ou eu vou ser demitido e perder minha carreira e daqui 3 meses eu estou no olho da rua. Até porque quem vai querer um CEO com síndrome do pânico, né? Essas pessoas falam. Bom, esse trabalho, ele é um. O outro trabalho é a pessoa tem um transtorno grave de personalidade ou um transtorno psicótico, esquizofrênico. A minha estratégia sempre vai ser de fortalecer tudo que tem de melhor naquela pessoa para ela ter qualidade de vida, porque a cura ela não vai ter. Mas ela pode, por exemplo, viver dignamente. Em muitos casos, muitas pessoas vivem muito bem, casam, constituem família, cria filho, trabalha e tem os seus períodos, seus episódios de crise. É outro caso. No caso do transtorno neurótico, aí a minha estratégia já é de trabalhar para que a gente não usa a palavra cura, porque ela não existe na psicanálise, nem na psicologia, e nem na medicina. Quem usa isso são as pessoas. O médico não usa isso. Para que aquela pessoa faça a remissão total do sintoma. É possível, sim. É aí onde a psicologia se dá melhor. Mas sem mágica, né? Vamos dizer assim, quando para aquela senhora lá que tinha um problema de transtorno de pânico, falei, ó, você vai ter que ficar 2 anos comigo no mínimo. Ela ficou 3. Para a gente tratar disso. Você está disposta? Estou. Se ela não está também, acho que ela não deve perder o tempo dela. Mas aí a minha estratégia é outra, né, Alex? Porque eu sei que pode ser bem-sucedido. E onde entra o processo de individuação que eu tanto li e ouvi falar da psicologia analítica? Esse aí é o objetivo. A pergunta na verdade, a minha pergunta, mestre, qual a relação entre o processo de individuação e a cura de uma psicopatologia? Como é que você lida com essas duas coisas ao mesmo tempo? Eu vou acrescentar dentro do programa individuação. É porque vocês vão ter outras cadeiras que vão tratar disso melhor. Mas deixa eu falar para você, Alex. O objetivo. Aí nós estamos falando de análise, não é mais de psicoterapia. Vamos fazer a distinção de psicoterapia, que é o sujeito que tem um problema sério para tratar e ele resolve tratar. E a gente trata até onde melhora a qualidade, a condição de vida e tal. Uma coisa é a pessoa chegar e dizer assim, olha, eu estou aqui porque, além dos problemas que eu carrego, eu quero me conhecer melhor. Geralmente, essas pessoas ficam muito tempo. Muito tempo. E elas... Qual é o processo de individuação? Aí vamos separar. No caso de alguém que tem um transtorno complicado, é aprender a conviver com isso e tirar o melhor de si mesmo e da vida. Aprender, por exemplo, a viver dentro dos próprios limites que o transtorno impõe. No caso de alguém que vem para buscar autoconhecimento, aí, sabe, a imagem melhor que eu tenho é de lapidar mesmo uma joia. Por quê? Porque você vai ajudar essa pessoa a tirar todo o entulho para poder ela ser ela mesma na melhor versão dela mesma. É outra coisa. Compreendo. Entendeu? E aí... Não, legal. Essa separação entre a psicoterapia e a análise, para mim, fez muito sentido. Legal. Então, e aí, olha só, nos 2 casos, se aquela pessoa ela descobre que pode viver com as suas limitações, que todos nós temos as nossas, isso já é individuação. Tá.
Ou seja, aceitação daquele sintoma, aceitação da sua história, aceitação... Isso. Da necessidade de limite, de apoio, de tratamento, de todo um sistema para viver. Bom, se ele, ao longo do processo, ele sofre... na verdade, é assim, qual é o objetivo de qualquer psicoterapia, de qualquer análise? É a pessoa ser a melhor versão dela mesma. Mas é dela. A ideia de transformar alguém em outra coisa diferente dela mesma não existe na psicoterapia nem na análise. E aí, se depois de um longo período, por exemplo, eu fiz 11 anos de análise e vou fazer de novo. Agora eu vou fazer porque a pandemia mexeu muito comigo. Acho que mexeu com todos vocês, mas comigo mexeu. Eu nunca tinha vivido a experiência do aprisionamento. Eu sempre fui criado livre. Eu vivi de uma forma livre, agora estou preso. Isso me causou danos. Mas depois dos 11 anos de análise, por que eu fiz 11 anos? É claro que não foi só pelos meus sintomas. Foi também para aprender a lidar comigo, que é muito fácil lidar com outro. Comigo não é. Eu comigo mesmo não é fácil. Então, fiz um longo período por causa disso. Aprender a lidar comigo e assumir aquilo que eu tenho de bom e de ruim como meu e não atribuir mais a ninguém, é nisso que consiste o processo de individuação. Aquela coisa da música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Precisa ter coragem para falar isso, né? Olha, eu sei o que... É tanto que o processo... Agora, o que a gente observa para terminar a aula de hoje, depois se tiver mais alguma pergunta, faça, é que eu não quero que fique cansativo, é assim, Alex. Mesmo nos casos graves, uma psicoterapia ou uma análise bem feita libera a energia que é gasta só no sintoma para o sujeito investir em outras áreas da vida. Sei muito bem o que é isso, mestre. E eu também eu me coloco como solidário, porque eu sei o que é isso. Vamos lá. Uma pessoa... no meu caso pessoal, eu terminei transformando, que é a sublimação, transformando tudo em pesquisa, produção. Isso aqui, não é? Porque eu poderia estar pescando lá em Cananéia, jogando anzol, pegando peixe em alto mar, mas estou aqui pegando outros peixes, claro. Está entendendo? Bom, mas você tem que... Aí, esse é um longo processo. Então, o Jung ele vai dizer assim, olha, vou usá-lo aqui para terminar a aula, ele fala assim, depois se tiver mais alguma pergunta, faça. Ele fala assim, eu sou um inconsciente que se tornou consciente. É fantástico. Na verdade, eu sou eu mesmo, com minhas limitações, com minhas virtudes. Esse é o objetivo de uma análise bem-sucedida. Agora, de uma psicoterapia é ajudar na dissolução do sintoma. E aí, Carlos, Bertone, alguma pergunta, alguma fala aí sua? Você está só ouvindo, anotando aí. Doutor, eu não sei se minha pergunta, se ela é uma pergunta boba, mas eu vou arriscar. Não tem nada de... boba é a resposta, pergunta nunca é boba. Bertone, deixa eu te interromper um pouquinho, por gentileza. Mestre, eu vou precisar sair, Tá bom. Mas adorei a aula e eu assisto depois a gravação das perguntas dos colegas. Ok, uma boa noite. Boa noite a todos. Nesse processo do diagnóstico e da informação ao paciente do problema que é identificado pelo analista, o que é de semelhante e de diferente da maiêutica socrática? Nada. Eu acho que eu até estou em dúvida se eu deveria colocar ou não o Sócrates na aula da manhã, porque ele é o pai de tudo isso, não é?
E é tanto que tem técnicas em que o terapeuta pergunta. Por exemplo, quem faz esse trabalho é o pessoal da gestalterapia. O terapeuta vai fazendo perguntas à medida que o paciente vai respondendo, ele vai perguntando, até fazer o paciente chegar na sua descoberta, que é a maiúscula socrática. Uhum. Mas a gente tem uma postura um pouco mais passiva. Vamos aguardar o tempo desta pessoa para poder ela amadurecer, porque vai construindo estrutura também, né? Uhum. Que pena que o Alex saiu, mas vamos lá. Uma pessoa que tem recidiva de transtorno de depressão porque ela toma o remédio 6 meses, toma o remédio 6 meses, toma o remédio 6 meses, Se ela fica 2 anos em psicoterapia e ela resolve aderir ao tratamento como uma necessidade dela para viver, é um ganho para ela, para a família dela, para a vida dela, para todo mundo.